Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O outono de 1995 se instalava suavemente na tranquila zona rural da Virgínia. Dentro da ampla casa da família Reis, o ar estava carregado de uma tensão monótona. Jonathan Reis, um empresário poderoso e respeitado, estava na sala de estar com painéis de madeira, o olhar severo fixo na figura pequena e trêmula do filho. Ethan tinha apenas 3 anos. Seu corpo frágil era marcado por paralisia parcial, uma deficiência motora grave que limitava seus movimentos. Cada passo, cada gesto, era uma luta silenciosa. Desde a trágica morte de sua esposa, Sarah, alguns meses antes, durante o parto, Jonathan vivia em um silêncio glacial, incapaz de encarar a realidade. Dor, culpa e medo de um futuro incerto o mergulharam em um silêncio emocional. Naquela noite, enquanto a casa parecia presa numa espera opressiva, Jonathan tomou uma decisão terrível. Levantou-se lentamente sem dizer uma palavra, e aproximou-se do berço de Ethan. O menino, com os olhos arregalados, parecia buscar o calor do pai. Jonathan tomou Ethan nos braços, suas mãos trêmulas revelando um conflito interno de cortar o coração. Olhou uma última vez para o rosto inocente do filho e saiu para a noite fria. O jardim estava banhado por uma luz prateada, a lua cheia iluminando a silhueta de um grande carvalho na orla da floresta. Folhas mortas estalavam sob seus pés enquanto ele avançava, cada passo mais pesado que o anterior. Chegando ao pé do carvalho, Jonathan colocou Ethan delicadamente sobre o tapete de folhas. A brisa acariciava os galhos como uma canção de ninar natural. Ele olhou ao redor e, sem olhar para trás, foi embora, deixando o som distante de seus passos desaparecer na noite. Sozinho, frágil e indefeso, Ethan mantinha os olhos abertos, tentando entender o silêncio opressivo que o cercava. O frio lhe queimava a pele, mas uma força sombria o incitava a não desistir. Horas se passaram, e de manhã cedo uma figura apareceu na orla da floresta. Rose, uma mulher de cerca de 70 anos com cabelos prateados trançados, saía de sua cabana, com uma cesta de plantas medicinais na mão. Ela avistou o menino deitado sob o velho carvalho e sentiu o coração apertar. Sem hesitar, aproximou-se silenciosamente falando com uma voz calma e gentil. Ei, garoto! Não se preocupe. Eu cuido de você. Rose envolveu Ethan em um cobertor quentinho e o carregou cuidadosamente para sua modesta casa. Lá, ela lhe ofereceu refúgio, um abrigo feito de madeira e amor. Os primeiros dias foram desafiadores. Ethan, incapaz de andar sem ajuda, dependia de Rose para cada movimento. Mas a idosa não só tinha paciência, como também a sabedoria de uma vida vivida em harmonia com a natureza. Ela lhe mostrou como ouvir o canto dos pássaros, sentir a terra sob os dedos e observar as mudanças das estações. Também lhe ensinou o valor da resiliência, a força de espírito diante dos obstáculos. Seu corpo pode ser frágil, Ethan, mas seu espírito é um guerreiro. Você aprenderá a dançar com o vento, a caminhar com o sol. Com o tempo, um vínculo profundo se desenvolveu entre elas. Rose se tornou mais do que uma protetora, uma mãe, uma guia, uma amiga. Apesar de suas limitações físicas, Ethan desenvolveu uma energia interior impressionante. Aprendeu a se movimentar com ajudas improvisadas, construiu ferramentas e se comunicou com animais. Tornou-se um filho da floresta, possuindo uma sabedoria que ultrapassava sua idade. A floresta não era mais apenas um refúgio, ela se tornou seu reino. 30 invernos, 30 verões, 30 outonos. O tempo passou sem que o mundo se importasse com a criança abandonada. Mas Ethan cresceu forjado no silêncio e na solidão da floresta. Aos 33 anos, tornou-se um homem robusto, marcado pela vida com um olhar límpido e profundo como um lago antigo. Seu andar era lento, mas seguro, sustentado por um cajado esculpido por suas próprias mãos. Sua deficiência ainda estava lá, mas ele nunca deixou definir quem ele era. Ele morava em uma cabana que ele mesmo construíra sob a orientação de Rose, já falecida. Caçava com arco, reconhecia rastros de animais e sabia onde encontrar água limpa, mesmo em verões secos. Os habitantes das aldeias vizinhas o conheciam como o Filho da Floresta, um ser misterioso, quase mítico, sempre pronto a ajudar, mas que vivia afastado do mundo dos homens. Mas apesar da aparente paz, uma dor silenciosa persistia em seu íntimo. Um vazio que nem as árvores nem as estações conseguiam preencher. A lembrança de um pai. De um olhar frio. De um abandono que jamais poderia ser explicado. Numa manhã de inverno, enquanto a neve cobria a floresta com um manto silencioso, um homem bateu à sua porta. Ele usava um pesado casaco de lã e carregava um envelope lacrado. O mensageiro, enviado de Richmond, parecia quase intimidado por aquele lenhador de olhar aguçado.
É uma carta, de Jonathan Reis, seu pai. Ele está morrendo. Ele quer te ver. Ethan pegou o envelope com os dedos ásperos. O papel era luxuoso, mas frio, como o mundo que ele havia deixado quando criança. Ele não disse nada, mas leu aquela carta dezenas de vezes naquela noite, à luz de uma lamparina a óleo. Ele hesitou. Por que agora? Por que depois de todo esse tempo? Mas uma voz interior, talvez a de Rose, lhe dizia que ele precisava buscar a verdade. Richmond. A cidade fervilhava como uma colmeia de metal e vidro. As buzinas, os telões, a multidão em movimento. Ethan se sentia um estranho em um mundo que continuará sem ele. Suas roupas de lona rústica e couro desgastado, seus gestos simples, seu olhar franco, tudo nele era perturbador. As pessoas o olhavam com curiosidade ou desconfiança, algumas com condescendência. Ele caminhava pelas ruas lentamente, absorvendo cada detalhe com uma mistura de admiração e dor. As lembranças voltaram à tona, um balanço quebrado no parque, os braços perdidos de um pai, o gosto do leite morno que Rose havia preparado. Cada canto da cidade despertava uma cicatriz. Foi em frente ao hospital particular onde Jonathan Reis residia que ele conheceu Lisa Matthews. Jovem jornalista e observadora atenta, ela o notou quando um segurança o impediu de ir embora, incapaz de provar sua identidade. Ela se aproximou, intrigada com sua aparência incomum. Quem é você exatamente? Ela perguntou curiosamente. Eu sou o filho dele. Lisa, fascinada, convidou-o para sentar-se num café na esquina. Ele falou pouco, mas o suficiente para despertar o interesse dela. Ela sentiu que havia uma história humana ali, uma injustiça, uma verdade esquecida. Comovida com a sinceridade crua dele, ela decidiu ajudá-lo. Contatou advogados e usou seus contatos na mídia para pressioná-lo. Aos poucos, as portas começaram a se abrir. Jonathan Reis era uma sombra do homem que um dia fora. Deitado em um quarto luxuoso, com seus aparelhos de respiração assumindo o controle, o rosto encovado e o olhar perdido. Quando Ethan entrou, Jonathan desviou o olhar. Reconheceu o homem sem aceitá-lo. Como aquele filho, aquela criança que ele havia deixado morrer, ainda poderia estar ali. Você não tem nada que fazer aqui. Mas Ethan, de pé apesar da dor, olhou-o diretamente nos olhos. Você me abandonou. Você me condenou. E ainda assim, eu estou vivo. Jonathan permaneceu em silêncio. Os dias se passaram. Lisa voltava todas as noites, incentivando Ethan a não fugir. E aos poucos, algo mudou. Jonathan, consumido pela doença e pelo peso dos anos, começou a falar. Primeiro em fragmentos. Depois com lágrimas. Ele relatou seu medo, sua covardia, sua dor por perder a esposa e sua incapacidade de amar um filho diferente. Os dias passam lentamente no quarto do hospital. A respiração de Jonathan Reis fica cada vez mais ofegante, mas todas as noites ele pede para ver Ethan. O diálogo é hesitante no início, pontuado por silêncios. Mas aos poucos, a voz de Jonathan se torna a de um homem sem nada a perder, exceto seu orgulho. Deitado sob os lençóis brancos com as mãos trêmulas, ele olha para o filho que nunca conheceu. Eu não sabia como te amar, Ethan. Eu estava com medo. Sua mãe, ela era o meu mundo. E quando ela morreu, eu vi em você não uma criança, mas uma lembrança do seu desaparecimento. E seu corpo frágil. Eu pensei que você não duraria. Então eu fugi. Ethan permanece em silêncio, com os braços cruzados e o olhar duro. Mas por trás desse silêncio, não é raiva que se forma, é expectativa. A expectativa de um filho que deseja ouvir essas palavras há 30 anos. Jonathan continua com a voz embargada pelos soluços que ele havia reprimido durante toda a vida. Eu pensei que deixar você lá fosse melhor do que ver você sofrer aqui. Mas foi covardia. Eu vivi no luxo, nas aparências. Eu construí tudo, menos a mim mesma. Ethan se aproxima lentamente. Ele coloca a mão sobre a do pai. Então ele fala: você me quebrou, mas não me destruiu. Rose me ensinou a conviver com esse vazio, a transformá-lo em força. Eu sou o que sou, não graça para você, mas apesar de você. Ele faz uma pausa e depois acrescenta mais calmamente. E no entanto eu te perdoo. Não para apagar o que você fez, mas para que eu não seja mais prisioneiro disso. Meu amor pela vida é mais forte que o seu medo. Lágrimas escorrem pelas faces de Jonathan como pergaminho. Pela primeira vez, ele chora não de arrependimento, mas de alívio. O perdão de Ethan é um bálsamo que ele não esperava mais. Ele fecha os olhos, acalmado. Lisa, fiel ao seu compromisso, publica a história de Ethan em um grande jornal nacional. O artigo, intitulado O Homem Salvou a Floresta, viraliza. Não é uma história de vingança, mas um caminho de luz. O público descobre um homem que, apesar da rejeição, da solidão e da dor, escolheu construir, elevar, passar adiante.
As cartas estão chegando aos montes. De mães, jovens com deficiência a famílias desfeitas. Testemunhos. Apoio. Convites para conferências, reuniões e aparições na TV. Mas Ethan rejeita holofotes vazios. Ele aceita a visibilidade desde que sirva a um propósito. Foi assim que ele fundou a Trilha das Rosas, uma associação dedicada a crianças abandonadas, pessoas com deficiência e educação empática. A associação trabalha para criar espaços acolhedores, capacitação para autonomia e campanhas anti-estigma. Seu primeiro centro foi aberto na mesma floresta onde havia sido abandonado, onde tudo começou. Algumas semanas depois, Jonathan faleceu em paz. Em sua mão, ele segurava uma foto de Rose e Ethan quando crianças, que Liz havia encontrado nos arquivos locais. Ethan planeja um funeral simples mas digno. Ele não busca reescrever a história, mas sim encerrá-la com a verdade. Em frente ao túmulo de seu pai, ele simplesmente sussurra: "Você me deu a vida, depois tirou o amor de mim, mas eu encontrei o resto sozinha. Que a paz te encontre finalmente." Ethan retorna regularmente à floresta não mais para escapar, mas para recarregar as energias. Ele constrói uma pequena biblioteca aberta na clareira de sua infância, onde os visitantes podem ler, escrever ou simplesmente ouvir as árvores. Lisa permaneceu ao seu lado. O vínculo entre eles se transformou em um profundo afeto. Juntos escreveram um livro, Sob o Carvalho, uma história entre memória, dor e renascimento. E às vezes Ethan senta-se sob o velho carvalho, onde tudo começou. Ele fecha os olhos, escuta o vento. Pensa em Rose. Pensa na criança que um dia foi. E sorri, pois agora ele sabe que até as raízes mais feridas podem dar frutos.